Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Amanda e na aula de hoje vou resolver mais algumas questões do Enem com vocês para a gente ver um pouco mais sobre interpretação de texto. Então vamos lá? Hoje a gente vai ter 5 questões, então vamos para a primeira. Vamos ler. Adelfos. Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe espanhol. Aqui é interessante ver que mesmo que você não saiba o significado de todas as palavras do texto, a gente consegue entender que ele está falando sobre características, mas não características pessoais dele, uma característica de uma forma mais abrangente, uma característica de um povo, de uma raça, de uma descendência. Então aí o que a gente vai fazer é ler, que é muito importante, o que a nossa pergunta pede. Nessa estrofe, o poeta e dramaturgo espanhol Manuel Machado reflete acerca de A. Sua formação identitária plural. B. De condição nômade de seus antepassados. C. Da perda sofrida com o processo de migração. D. Da dívida do povo espanhol para com o povo árabe. E. Da sua identificação com os elementos da natureza. Aqui já é possível a gente ver que a E não tem nada a ver com o que está sendo dito no texto e seria completamente fora de mão a letra E, então a gente já pode imaginá-la como errada. Que é muito importante esse processo de você excluir as alternativas que realmente não tem nada a ver com a questão. Daí nós temos a alternativa D, que por falar sobre o povo árabe e isso ser citado na última linha, pode ser que algumas pessoas marquem essa alternativa e ela não tem nada a ver, porque ali na alternativa D ele fala dívida do povo espanhol para com o povo árabe. Só que no texto a gente vê que ele está evidenciando características da descendência, que apesar dele ser espanhol, ele tem descendência árabe. Então, a alternativa D também é uma alternativa incorreta. Daí nós ficamos agora com 3 alternativas que, para mim, elas podem causar algum tipo de dúvida, né? Dependendo da pessoa, dependendo de como ela leu aquele texto, do que ela entendeu. Então, vamos desmembrar aqui. Por claramente tá falando de um processo migratório, a C, ela pode ser que algumas pessoas pensem nela, né? Só que você vê que no texto ele não faz nenhuma menção direta à perda sofrida com o processo de imigração. Pelo contrário, ele está enaltecendo todas as características, né? Toda essa identidade cultural. Então a C não faria sentido aí por conta disso. Nos sobram 2 alternativas, a alternativa A, sua formação identitária plural, e a B, condição nômade de seus antepassados. A B, ela também não faz sentido, porque ele não fala em nenhum momento sobre isso, ele não fala diretamente isso em nenhum momento. Então a B, ela não pode ser, não está sendo dito isso no texto. O que nos leva a A, que é a alternativa correta, porque o que ele está fazendo nesse texto? Ele está falando sobre todas as características de identidade que ele tem, da sua descendência, da onde ele vem, e está enaltecendo essas características. Então a A é a nossa alternativa correta. Beleza, gente? O segredo de tudo é ler o texto e ler a pergunta. Ainda que você não entenda todas as palavras, você consegue entender qual o sentido desse texto, entendeu? E o sentido desse texto claramente é falar sobre as características de identidade, não somente pessoais, mas também de um povo, né? De uma raça. Vamos ver a questão 2. Millennials. Así es la generación que ya no recuerda cómo era el mundo sin internet. Com o título a gente já vê mais ou menos o que o texto vai abordar. E dá uma pausa no vídeo, dá uma lida no texto, que para ganhar tempo aqui eu não vou fazer a leitura dele inteiro, mas eu vou explicar tudinho para vocês.
Então vamos embora para a explicação. Basicamente, geração Y ou Millennials é um conceito, né? É um conceito para falar sobre pessoas que nasceram entre os anos 80 e os anos 90, que são pessoas que hoje em dia já não sabem o que não é ter um contato com a internet, que tem uma forma diferente de pensar do que as pessoas que vieram antes dessa época, né? São pessoas que querem mudar o mundo, vamos dizer assim. Então vamos ver o que a questão 2 está pedindo. O texto aponta características e interesses da geração Y. Nele, a expressão dejar su huella refere-se a um dos desejos dessa geração, que é de conhecer diferentes lugares, fazer a diferença no mundo, aproveitar todas as oportunidades, obter uma formação acadêmica de excelência, conquistar boas colocações no mundo de trabalho. Então, vamos ler exatamente a frase onde o dejar su huella é dito. Lo que sí quieren es dejar su huella en la historia, vivir una vida interesante, formar parte de algo grande, crecer y desarrollarse, cambiar el mundo que les rodea y no solo ganar dinero. Então, assim, a gente tem uma frase que evidencia que não é só ganhar dinheiro que essa geração quer. Ele também evidencia que o que as pessoas da geração Y querem é mudar o mundo e deixar uma marca no mundo. Se a gente lê o texto, muitas dessas alternativas, elas podem confundir a gente, porque em outros momentos do texto, várias coisas foram citadas sobre o que quer a geração Y. Só que nessa parte específica do texto, e é isso que a gente tem que se atentar, é para responder o que o enunciado está pedindo. E ele está pedindo exatamente o que está sendo dito nessa frase específica. Então vamos ler. O que sim querem é deixar sua marca na história, viver uma vida interessante, fazer parte de algo grande, crescer e se desenvolver, mudar o mundo que lhes rodeia e não só ganhar dinheiro. Então a gente vê que nessa parte específica, o que está a expressão dejar su huella é o quê? Fazer a diferença no mundo, deixar sua marca no mundo. Então a letra B é a correta. Agora a gente tem aqui a questão 3. O texto é: ¿Qué hay de cierto en la fábula de la cigarra y de la hormiga? Eu vou deixar aqui também para vocês darem um pause para vocês lerem o texto e vamos para a explicação. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que o nosso enunciado está pedindo, então vamos lá. A fábula é um gênero de ampla divulgação, frequentemente revisitado com diversos objetos. No texto, a fábula A Cigarra e a Formiga é retomada para. A primeira coisa que eu quero comentar aqui, que é bem perceptível no texto, é que começa te lembrando dessa fábula, né? Tipo, sabe aquela fábula da cigarra e da formiga. Só que conforme você vai lendo o texto, você está percebendo que ele não está falando da fábula em si, mas ele está usando a fábula para te dar informações, né? Outras informações que nada tem a ver especificamente com a história da fábula, diretamente no caso, né? Então vamos ler as alternativas tendo isso em mente. A. Apresentar ao leitor um ensinamento moral. B. Reforçar o estereótipo associado às cigarras. C. Descrever o comportamento dos insetos na natureza. D. Expor a superioridade das formigas em relação às cigarras. E. Descrever a relação social entre formigas e cigarras na natureza. Se eu estivesse resolvendo essa questão na prova, provavelmente apenas 2 alternativas teriam saltado aos meus olhos, mas vamos desmembrar todas elas para ficar bem facinho para vocês entenderem como a gente faz a resolução. As primeiras alternativas que a gente poderia excluir
seria a B, reforçar o estereótipo, e a D. Essas duas elas não fariam nenhum sentido, porque no texto ele não está reforçando nenhum estereótipo, como no caso, acho que até expor a superioridade da formiga seria um estereótipo do texto, né? Que diz que a formiga é muito trabalhadora e a cigarra é preguiçosa. Mas assim, essas duas não fariam nenhum sentido. Porque no texto ele não está reforçando, ele está colocando ali para você o que é verdade da dinâmica tanto da formiga e da cigarra na natureza, em vez de colocar ali a fábula para você e reforçar aquilo que a fábula diz, né? Então, assim, na realidade ele tá dando as características da realidade, de como são as formigas na natureza e como são as cigarras. Então, a B e a D, elas não entram nesse contexto do texto que ele tá passando pra gente. A seria a segunda que eu excluiria aqui também. Apresentar ao leitor um ensinamento moral. Como a gente não tá falando da fábula, a gente tá falando do comportamento desses insetos na natureza, então não faria nenhum sentido essa alternativa também. Porque isso acontece na fábula, né, que tem uma moral da história, porém, não nesse texto. As duas que poderiam bater de frente ali, que foi o que eu falei desde o começo, seria a C, descrever o comportamento dos insetos na natureza, e a E, descrever a relação social entre formigas e cigarras na natureza. E como que a gente chega à conclusão de que não é a E? Porque se você prestar bem atenção ao longo do texto, ele não está falando sobre relação social entre elas, ele não está fazendo essa comparativa. Até porque são duas espécies diferentes. Na verdade, o que ele está fazendo é descrevendo o comportamento de cada uma dentro da natureza para avaliar o quanto da fábula está correto, o quanto das características dadas pela fábula estão corretas e o quanto não. Portanto, a resposta correta é a C. Vamos para a nossa quarta questão. E aqui a gente tem um poema, Empanada. Vamos fazer que nem nas anteriores. Vou deixar, vocês podem dar um pause aqui na tela para ler. E vamos começar a desmembrar esse texto e explicar do que ele está falando e o que a nossa questão está pedindo. Então vamos para a explicação. Vamos ler o nosso enunciado. A gastronomia é uma das formas de expressão cultural de um povo. Neste poema, ao personificar empanadas, o escritor chileno Andrix A. enaltece esse prato de culinária hispânica. B. descreve algumas etapas da preparação dessa receita. C. destaca a importância do vinho na alimentação hispânica. D. resgata o papel histórico desse alimento em tempos de fome. E E. evidencia a relevância de alguns condimentos na cozinha hispânica. Essa daqui pra mim é uma das de resolução bem fácil, né? Porque a gente já consegue excluir a C, a D e a E. Porque essas três, elas não fazem nenhum sentido. Embora ele tenha citado em algum momento vinho, fome e falado de alguns condimentos, na verdade esse não é o foco do texto. E ele fala porque na realidade ele tá descrevendo esse prato. Por isso que ele cita algumas dessas coisas, mas não é o ponto principal do texto. Então o que a gente tem que ver? Que às vezes nas questões vai ter alguma coisa que foi citada no texto, mas não era o ponto-chave do texto. Então é muito importante prestar atenção nisso. Então a gente já excluiu 3 e a gente ficou com a A e a B. E realmente ele descreve algumas etapas de preparação. Porém, apesar da B ser uma possível alternativa, né? A gente tem que entender o que? O que eu acabei de falar, o ponto-chave do texto. E o ponto-chave do texto é que ele está enaltecendo esse prato de culinária. E ele está descrevendo, e ele não está descrevendo apenas o prato, ele está descrevendo as sensações que comer aquele prato nos traz. Então ele está enaltecendo, ele falando de uma forma maravilhosa desse prato. Então é isso que a gente tem que pensar. Portanto, o ponto-chave do texto e a alternativa correta é a alternativa A.
Vamos agora para nossa quinta e última questão, e o nome do nosso texto é El Hombre Electrónico. Então, vocês podem dar um pause para ler o texto, para a gente começar a falar sobre ele, sobre o que ele está falando e sobre o que a gente vai responder na nossa questão, beleza? Então, vamos lá ler o nosso enunciado. Considerando a necessidade de assumir uma conduta mais responsável com o meio ambiente, Paul Bomini criou a escultura O Homem Eletrônico para a. Incentivar inovações em reciclagem para a construção de máquinas, propor criação de objetos a partir de aparelhos descartados, divulgar o lançamento de eletrônicos sustentáveis, problematizar o descarte inconsequente de equipamentos, alertar sobre as escolhas tecnológicas da população. Então vamos lá. Nesse texto, assim como no quarto, o que a gente tem que ver é o ponto-chave do nosso texto, beleza? E embora muitas das alternativas elas possam parecer corretas aos nossos olhos, né? Incentivar inovações em reciclagem, propor criação de objetos a partir de aparelhos descartados, né? A gente pode ler no próprio texto que esse não é o objetivo dele. No próprio texto está escrito: El hombre electrónico ha sido diseñado por el escultor Paul Bomini con objetivo de aumentar a consciência de los ciudadanos a la hora de consumir aparatos eletrônicos. Então, o que a gente tem aí? O objetivo dele era aumentar a consciência dos cidadãos na hora de consumir coisas eletrônicas, né? Então, a C também fica inviável. Divulgar o lançamento de eletrônicos sustentáveis também não é essa. Então, a gente acaba por eliminação, né? E por pensamento lógico de ir lá e procurar no texto exatamente qual é o objetivo dele, a gente vê que a alternativa correta é a alternativa D. Problematizar o descarte inconsequente de equipamentos, que é todo o ponto-chave do texto. Falar como a gente consome e descarta com muita frequência, sem pensar para onde esse descarte está indo, o impacto que ele vai causar na natureza. Então, o objetivo dele é problematizar esse consumo e descarte inconsequente de equipamentos eletrônicos, né? Que a gente faz, portanto, ele construiu, né, a escultura para falar sobre isso, né? Para conscientizar as pessoas sobre isso. Beleza? Então, a alternativa certa é a alternativa D. E, gente, essa foi a nossa última questão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que esteja ajudando um pouco vocês na resolução das questões do Enem. Muito obrigada por assistir e até a nossa próxima aula, beleza?